Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos fazer a correção da atividade 10, Fusos Horários do Brasil, Caderno Trilhas de Aprendizagens, páginas 122 e 123. A atividade nos traz o seguinte texto. O território brasileiro possui grandes extensões, tanto de norte-sul como de leste-oeste. A extensão de leste-oeste e a forma da Terra fazem com que a luz do Sol não ilumine nosso país de maneira uniforme. Portanto, as horas não podem ser as mesmas em todo o território. O Brasil está a 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, em Londres, na Inglaterra, o qual divide a Terra em leste, oriente, e oeste, ocidente. O meridiano de Greenwich serve de referência para medir as horas e as distâncias do mundo. Então, pessoal, uma observação. O Brasil tem 4 fusos horários e a gente percebe isso pela alternância de cores no mapa. Nosso primeiro fuso tem 2 horas de atraso em relação a Greenwich. É onde está o nosso território marítimo, é onde está, por exemplo, Fernando de Noronha. O nosso segundo fuso horário está com 3 horas de atraso em relação a Londres. É onde está, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Maranhão, Pará, Amapá. O nosso terceiro fuso horário está com 4 horas de atraso. No mapa aparece com a cor amarela. Então, os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima estão nesse fuso horário. E o nosso quarto fuso horário é onde está o Acre, com 5 horas de atraso. Pois bem, a atividade A, ela pedia para a gente imaginar o seguinte. Então, imagine que são 7 horas da manhã em São Paulo. Que horas serão em Boa Vista, Roraima? Roraima está com 1 hora de atraso em relação a São Paulo. Portanto, 6 horas. Rio Branco, Acre, está com 2 horas de atraso em relação a São Paulo. Então, 5 horas lá. Manaus, Amazonas, 1 horinha de atraso, 6 horas. São Luís do Maranhão está no mesmo fuso horário que São Paulo, então também serão 7 horas. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 1 horinha de atraso, então lá serão 6 horas. Lembrando que para oeste nós atrasamos o relógio. A questão B diz o seguinte, que o planeta Terra, vou resumir aqui, o planeta Terra ele faz um movimento de rotação e como o nosso planeta tem uma forma próxima a uma circunferência, esse movimento de rotação ele tem 360 graus e ele é feito em 24 horas. Então, a Terra fazendo a divisão 360 graus de giro por 24 horas, esse resultado dá 15 graus. Então, isso significa o quê? Que a cada 15 graus de giro muda 1 hora no nosso planeta. Então, foi com base nesse cálculo que foi feita a divisão do globo terrestre em fusos horários. A última questão diz o seguinte. Agora você vai imaginar que está em uma viagem de avião. Seu voo saiu do aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade de São Paulo, às 4 horas, com destino à cidade de Cuiabá. O tempo do voo é de aproximadamente 2 horas. A que horas aproximadamente você chegará no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, Mato Grosso? Lembre-se da diferença de horas. Então, pessoal, temos que reparar no seguinte. Mato Grosso não tem o mesmo horário de São Paulo. Eles estão com 1 hora de atraso. Então, eu resolvo essa questão da seguinte forma. São Paulo são 16 horas. Saímos, pegamos o avião às 16 horas. O voo será de 2 horas. Chegaríamos, então, às 18 horas. Só que eu vou descontar 1 hora a menos, por conta do fuso horário diferente. E o resultado dessa conta será 17 horas. Espero que vocês tenham compreendido a lição. Obrigada. Espero que todos estejam bem. Abraços.